Senhor presidente, nós estamos diante de um tema que é de grande envergadura e que muito mal esclarecido à população brasileira. Ontem, inclusive, foi ao ar uma matéria no Jornal Nacional e o Jornal Nacional, aliás, com todo respeito, aquilo não é uma matéria, aquilo é uma propaganda. Que matéria se ouve os dois lados, se aborda todos os aspectos que estão em questão. E não foi o que aconteceu ontem na matéria do Jornal Nacional. O Jornal Nacional vendeu como se fosse apenas um benefício que se oferecem aos mais jovens que vão ter acesso ao mercado de trabalho. E a verdade não é essa. A verdade não é essa. Na verdade, o contrato verde e amarelo, a política do primeiro emprego, nessa medida provisória, é apenas uma fachada, é um invólucro, é uma embalagem. O que nós temos, na verdade, é um conjunto de alterações que retira direito dos trabalhadores. Começando pelos jovens, que vão ser contemplados com acesso e vão conseguir, em grande medida, mas exatamente porque estão precarizando o trabalho dos jovens. Estão diminuindo direitos, portanto, diminui o custo da mão de obra. E é óbvio que o empregador vai preferir a mão de obra mais barata. É óbvio que eles vão optar por este caminho. É lógico, qualquer um raciocina da mesma forma e eu não culpo os empregadores por isso. Mas nós estamos discutindo e decidindo a política aqui. E na medida em que a gente precariza o trabalho, diminui o custo da mão de obra pelos direitos que são excluídos, você está penalizando os mais jovens. Você não está favorecendo, né? Sobretudo porque, quando você apresenta o projeto é apresentado aqui para nós, ao mesmo tempo que traz essas desonerações, exclusão de direitos, não teve nenhuma preocupação em pensar uma política de formação profissional para os jovens. Como é que a gente pode querer pensar em política de primeiro emprego sem pensar na formação profissional do jovem? Não consta dessa matéria. A formação profissional é uma precarização, é o jogo rasteiro de querer enriquecer quem já está rico em nosso país. Porque não serão os pequenos empregadores que vão se beneficiar com essa medida provisória. Quem vai se beneficiar são os grandes, são os bancos, as grandes redes de comércio, as empresas de telemarketing. São essas grandes empresas que vão ser beneficiadas com essa política que está sendo traçada aqui. Não são os pequenos. Não se trata disso. E não se gera emprego por isso. Então é importante esclarecer à população que os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras estão sendo excluídos, eliminados, mais uma vez. E não deveria ser assim, porque se nós estamos em crise mundial, a gente teria que ter medidas anticíclicas que garantissem investimentos públicos para ativar a economia, para gerar empregos. Isso sim é o que gera empregos. Mas não é o que está em pauta aqui. Aqui está em pauta a exclusão de direitos. Eu pergunto a vocês, o que é que a reforma trabalhista resolveu para o povo brasileiro? Nada. O que é que o teto de gastos resolveu para o povo brasileiro? Nada. O que é que a reforma da Previdência resolveu para o povo brasileiro? Nada. Então, é um engodo, é uma enganação, é uma enrolação permanente que se faz contra a população brasileira, sempre alegando a crise, mas sempre enricando aqueles que já são bilionários e que se favorecem desse sistema. De maneira que nós precisamos esclarecer isso à população. Esclarecer que a CLT não pode ser alterada só pela sua antiguidade. Essa lógica de raciocínio é perversa, extremamente perversa, e vai nos conduzir a uma conclusão desastrosa, catastrófica. Ora, se a CLT é antiga e deve ser revogada, que dirá a Lei Áurea, que é de 1888, muito mais antiga do que a CLT.
É esse o raciocínio que que vai presidir as nossas decisões? Minha gente, pelo amor de Deus, isso aqui já deixou de ser neoliberalismo. Isso aqui é capitalismo selvagem. Estão querendo voltar para os primórdios do capitalismo. Um regime sem lei, sem proteção, sem direitos. Essa é a lógica que preside o atual governo. E ele não faz outra coisa, a não ser querer tirar o direito da classe trabalhadora. Todo dia chega projeto aqui para excluir direito do povo. Eu quero perguntar qual foi o benefício que o nosso povo já teve com esse atual governo. Eu não consigo ver. Os programas sociais estão sendo desmantelados. Bolsa Família não querem mais pagar. Minha Casa Minha Vida estão desmontando tudo, que é a moradia popular. Vários programas que estão sendo atacados. O salário mínimo acabaram com o aumento real do salário mínimo. Aí vem aqui e traz mais um projeto como esse, que destroça completamente com o direito dos trabalhadores. E o argumento é o seguinte: o mundo mudou, a tecnologia está aí, é preciso que a gente se adapte à nova tecnologia. Gente, pelo amor de Deus, será que nós vamos regredir, inclusive, na inteligência? Porque se tem tecnologia, e se elas vieram, nós temos que usá-las em nosso benefício, e não para prejudicar a humanidade. É uma lógica perversa, essa lógica que preside esse tipo de concepção. Não, tem que adaptar a nova realidade, todo mundo tem que virar Uber. Essa é a lógica deles. Todo mundo tem que virar Uber. Trabalho sem direitos, sem jornadas, sem patrão real. É um patrão virtual. Ninguém vê, ninguém viu. É isso que vocês querem, que a gente se submeta a essa lógica. Eu não me conformo com isso. Eu não aceito isso. E estamos aqui exatamente para confrontar projetos dessa envergadura, dessa natureza, que prejudicam, sobremaneira, o povo brasileiro. Aqui, eles mexeram com tudo. São mais de 80 dispositivos da CLT que estão sendo alterados e que estão sendo excluídos e que retira direito dos trabalhadores. Começando pela jornada de trabalho, a folga dos domingos e feriados. Estão acabando com isso. Diz que vai gerar mais emprego. Como é que pode gerar mais emprego? Na verdade, vai diminuir a oferta de empregos, porque o patrão vai poder explorar o trabalhador que hoje está empregado muito mais ainda. Vai estender o tempo de trabalho dele. Então, essa lógica não vai gerar emprego, pelo contrário, vai diminuir a oportunidade de emprego. Se diminuísse a jornada, aí sim, você geraria mais emprego. E essa era a lógica que a gente deveria estar buscando. Como fazer para reduzir a jornada, para gerar mais empregos. Mas não é o que está presidindo aqui. E aí, eu tenho que concluir e dizer o seguinte: na verdade, essa medida provisória, eu já disse e repito, é um verdadeiro jabutizal. É o maior jabutizal que eu já vi nesse Congresso Nacional. Porque fala de primeiro emprego para os jovens, mas, na verdade, mais da metade dessa medida provisória trata da exclusão de direitos dos trabalhadores, da jornada de trabalho, das garantias de segurança no trabalho, da fiscalização, da atuação do Ministério Público do Trabalho. Tudo isso está sendo abordado. Infelizmente, o tempo não vai permitir que a gente decline aqui o detalhe, mas nós temos destaques que foram apresentados e vamos debater cada um deles para tentar atenuar os danos. Mas vamos fazer uma luta muito forte, não só nessa comissão, mas também no plenário do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, para garantir que essa medida provisória não seja aprovada. O PSB está apresentando um voto, mostrando que há caminhos para a gente construir uma política de primeiro emprego sem prejudicar os trabalhadores e sem precarizar o trabalho dos jovens. É uma enganação o que estão fazendo com o povo brasileiro, mais uma vez, e eu não posso deixar de registrar o nosso repúdio e a nossa luta para que essa medida provisória não prospere nesta casa. Muito obrigado, presidente.